Gênesis capítulo 32, verso 22 a seguir, diz assim: Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: Deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: Não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou ali Jacó. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Irmão, Deus gosta de movimento, Deus sempre está em movimento, e é no movimento que Deus faz aquilo que Ele precisa fazer. Uma analogia assim, bem direta para você é: um carro parado, você pode virar o volante para a direita o quanto você quiser. Ele não vai se mover para a direita. Na verdade, pensando até na mecânica disso, você até vai ter que fazer muita força, porque o pneu vai estar em atrito com o chão, e você vai ter que virar na força, e ainda assim o carro vai ficar onde está, só o pneu que vai estar virado. Em contrapartida, se você estiver andando de carro, e não importa a velocidade que você esteja, se você estiver a 5 km por hora, ou a 50, ou a 500, se você virar o volante, vai ser fácil virar o volante, e seja rápido ou devagar, o carro vai virar. Quando o Senhor Jesus chamava os seus discípulos, ele dizia assim: Vem e segue-me. Olha, se ele diz, vem e segue-me, ele está propondo um movimento. Ele não está dizendo, venha até aqui. Ele está dizendo, venha até aqui e eu estou indo para outro lugar. Eu estou indo para uma jornada e eu quero que você venha comigo. Por quê? Porque é nesse caminho que eu estou trilhando que você vai ser trabalhado, que as coisas na sua vida vão acontecer. Mas nós temos uma leve tendência a achar que existe trabalhar de Deus enquanto nós paramos. Nós temos uma tendência, assim como Elias, de entrar dentro de uma caverna e querer dentro da caverna que Deus faça as coisas que a gente acha que deveriam fazer. Isso é tão forte que existiu um tempo na igreja que os crentes pensaram, vamos para o deserto ficar separado, distante de todas as coisas da nossa vida, e vamos ficar lá e vamos só estar com Deus. Não vamos fazer muita coisa, nem vamos comer muito, vamos jejuar na maioria das vezes, mas vamos lá criar um mosteiro e vamos ficar parados lá sem fazer nada. Então há uma tendência natural da gente de achar, de acreditar que Deus vai fazer as coisas enquanto nós estivermos parados dentro da caverna. Mas Deus, Ele sempre está nos chamando para um movimento. Já viu quantas pessoas, às vezes, elas falam assim, aí eu mudei de igreja agora, mas sabe, eu quero descansar, eu preciso parar. E aí você veio para a Igreja das Nações, e aí você vai espiando a terra, você vai gostando, tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta, mas você vai tal, e aí você fala assim, não, mas eu vou ficar aqui quietinho. Aí você vai sentando lá no último banco, daqui a pouco, quem sabe, vai pulando uns 3 bancos, umas 3 cadeiras para frente, que não é banco, você vai pulando umas 3 cadeiras para frente, mas você vai ficando, você vai dizendo, eu vou ficar aqui no cantinho, quietinho, não vou fazer nada, porque sei lá, eu fazia muita coisa e tal, e sofri, e tive um trauma, e tive uma dor e tal. E aí você tende a ficar o quê? Parado. E tem uma teoria que agora eu já não sei de quem é, os irmãos que estudaram bastante sabem, que um corpo parado tende a permanecer
parado. A pastora Neia se lembrou da aula de ciência. Um corpo, acho que é Newton que fala isso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então Deus deseja fazer coisas na nossa vida, trabalhar no nosso coração, nos revelar coisas, nos dar experiências, ter uma relação com a gente, ter um relacionamento, mas tudo isso precisa do quê? De um movimento. E isso faz parte do quê? De uma jornada. Então nós temos uma jornada, nós fazemos parte dessa jornada, e é nessa jornada que Jesus está dizendo: vem e segue-me, e eu vou fazer coisas, e eu vou mostrar coisas, e vão acontecer coisas. E no meio disso, de tudo que Deus está fazendo, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar experiências, e tu vai perceber coisas que vão trabalhar na tua vida. Mas toda vez que a gente pensa assim, não, mas espera aí, eu vou me resguardar. Eu vou tirar o meu ano sabático. Eu acho maravilhoso essa história de ano sabático. Quero ver quando o cara fala do emprego. Assim, meu Deus, tem que ter dinheiro na conta, ô Satiro, para te ficar um ano sem trabalhar. A vida tem que estar muito resolvida, irmão. Tem que estar muito resolvida. Esse é meu ano sabático. E aí você fala assim, esse é meu ano sabático da igreja. Irmão, você não precisa de um ano, você precisa de um final de semana, você precisa de um mês de férias. Mas tirar férias não é ficar parado. Tirar férias é descansar o seu devido tempo. Descansar não é ficar parado. Não pense que eu estou falando no sentido parado, no sentido do descanso. Não estou falando no sentido do descanso. Estou falando no sentido de que você olhou para a jornada e pensou, não, eu vou parar. Eu vou parar para me curar. Você não vai ser curado fora do movimento. Irmão, aquele coxo estava fora das águas e ele disse assim, no movimento das águas. Era no movimento das águas, e o primeiro que jogasse quando as águas se moviam eram curados. E o problema dele é que ele não tinha locomoção, e ele não poderia se jogar nas águas. Então essa nossa tendência de buscar um lugar parado, para às vezes um suposto descanso, para às vezes alguma ideia nossa, ela é uma tendência natural da carne, ela não é um direcionamento do Espírito. Veja, eu falei para você, não diz respeito à velocidade. Neto, eu estava andando a 500 por hora, eu acho que eu preciso andar a 100 por hora. Tá certo, irmão, vamos regular essa velocidade. Vamos mais devagar, vamos perceber aqui, mas parar nunca é a solução. Senhor, eu estou cansado, descansa, mas continua, a jornada está ali. Então veja bem, nós entendemos, Jesus nos chamou para uma jornada. Deus, Ele trabalha com o movimento na nossa vida. E é no movimento que Ele vai trabalhando e vai dando os seus caminhos. Mas qual é o problema disso? Nós temos uma tendência de achar que Deus vai dar um mapa para a gente da nossa vida completa. E nos mostrar os próximos 20 quilômetros da jornada. Mas geralmente, na maioria das vezes, o Senhor não faz isso. Na maioria das vezes, quem sabe, o Senhor mostre apenas os próximos 20 metros ou 200 metros. Porque a vida nessa jornada, ela é um mistério. Mistério é uma verdade oculta que ainda não foi revelada. Mistério não é sapatear, né, irmão? Tá bom, sapatear também pode ser, entrou no mistério, mas mistério é uma verdade oculta. Então a jornada com Jesus, ela é um mistério no sentido em que Deus vai a cada passo revelando o que você deve fazer. Mas por quê, Neto? Por que Deus não poupa o trabalho, poupa o processo e já diz o que eu deveria ser? Primeiro que daí você não vai querer ser dependente dele. Se Deus falar algo lá na frente, a probabilidade alta é de você querer achar que consegue fazer a sua jornada sozinho, adiantar algumas coisas que não davam para adiantar e sair do caminho que Deus deseja que você trilhe. Segundo, que se Deus te mostrasse, provavelmente, o que tu vai ser daqui a 5 anos, eu tenho desconfianças de que tu não aceitaria. Eu entendi uma coisa na minha vida. Daqui a 5 anos, vai ser outro Neto. Eu vou ter outra mente. O Senhor vai ter expandido meu coração e a minha mente.
E as coisas que eu vou aceitar daqui a 5 anos, às vezes eu não aceito hoje. Porque elas são novidades, elas são coisas novas. Vou te dar um exemplo bem objetivo e claro. Se você não sabe ainda, antes eu era da Assembleia de Deus. Há 8 anos atrás. Quando eu era da Assembleia de Deus, eu era uma pessoa assim radical. Sabe o radical? O crente radical, sabe o crente radical? Quando eu morei em Criciúma, eu nem bermuda usava, fora de casa assim. Só andava de calça. Glória a Deus, aleluia. Não estou falando nada contra, irmão. Estou dando só a experiência. Só a experiência. Então eu era bem radical. E eu não gostava de pisar em outra igreja, irmão. A minha igreja era a minha igreja. Apesar que isso até hoje eu tenho. Também eu tenho preconceito de ir para as outras igrejas. O meu é a minha igreja das nações. Isso aí eu ainda tenho ainda. Isso aí Jesus ainda vai trabalhar muito ainda no meu coração. E eu não gostava. Não é que eu achava que as igrejas estavam erradas. Nada disso, irmão. Nada disso. É porque eu amava a minha igreja e eu estava na minha igreja e eu não queria. E a minha esposa, Samara, mas vamos lá na igreja do teu primo. E eu, nada, nem na igreja do meu primo queria. Sou assembleiano. Ih, vou chegar lá, vai ver cara de bermuda, Deus o livre, né? E eu tinha isso. Agora imagina, no tempo que eu era assim, Deus chegar e falar para mim assim, Neto, tu vai ser pastor, mas não vai ser da Assembleia de Deus, vai ser da Igreja das Nações. Conta para mim se eu ia aceitar. Pois nem em outra igreja eu entrava, como é que eu ia ser pastor de outra igreja? Eu não ia aceitar. Eu não ia aceitar e não ia nem entender. Eu ia pensar assim, meu Deus, eu estou aqui nessa igreja e tu está dizendo que eu vou ser pastor de outra igreja, então o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Perdendo meu tempo, já ia dar um problema. Se Deus te revelasse o futuro que tu tens, muita coisa hoje tu iria querer descartar, porque para ti não faria sentido o que você está vivendo nesse momento. Mas Deus deseja o que você está vivendo nesse momento, porque Ele quer transformar a tua vida. A jornada Ele está cuidando, os planos e os propósitos são dele, mas neste momento você está vivendo algo que Deus está fazendo na sua vida. Então agora imagina Jacó. A mãe dele chega para ele, a Rebeca, fala assim, ô Jacó, teu pai está meio cego aí, está morrendo, está quase indo para o céu, ele vai abençoar, ele vai dar a bênção da primogenitura, o teu irmão que é o primogênito, apesar de tu ter nascido garrado no calcanhar dele, mas a bênção é dele, mas o teu pai falou, e o teu pai tu sabe que gosta de um guisado ali, de uma comida, então vamos fazer o seguinte, a mãe vai preparar todas as coisas aqui, tu bota uns pelos no braço, que tu não é peludo, teu irmão é peludo, e tu vai lá e pega a bênção do teu irmão. A verdade, bem da verdade, é que Esaú já tinha vendido para Jacó a bênção da primogenitura. Ali, irmão, não tem inocente, né? Nessa história não tem inocente nem criminoso. É todo mundo criminoso, é todo mundo inocente, porque todo mundo errou. Esaú foi um profano, porque vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida. E Jacó foi enganador, porque enganou o pai e enganou a galera ali. Mas, enfim, deu esses problemas, ele saiu corrido daquela terra, porque o irmão, obviamente, queria matar ele por ter roubado a benção dele. E aí o irmão vai lá para Padarã, lá na casa de Labão, que era o irmão de Rebeca, o tio de Jacó, procurar uma mulher, uma família, alguém da própria família para construir outra família. Quando ele chega lá em Padarã, conhece Arão, conhece Raquel, se apaixona pela Raquel, fala com o sogro, ele afoito do jeito que era, pega e já dá a proposta para o sogro. Eu tenho aprendido um pouquinho, assim, um 30% a negociar. Eu aprendo, às vezes eu aprendo com o pastor Elton, né, que ele tem a metodologia pé na porta de vendas. Às vezes eu aprendo com ele, assim, a negociar. E o Jacó, ele errou todo o princípio da negociação. Ele falou primeiro. Ele já jogou a proposta lá em cima. Aprendo com o Guinagel também. Ele já jogou a proposta lá em cima, Gui. Ele já falou assim, ó, eu vou trabalhar 7 anos para ti. Pô, irmão, podia ser 3,5. Ele podia ter tido uma malemolência. Não teve. Foi, daí a pessoa, não, é negócio. Eu estava apaixonado por aquela mulher, pela Raquel. Disse, não, eu vou trabalhar 7 anos. Aí o Labão viu. E assim, como diz o teu vô, sempre vai achar, você pensa que é valente, sempre vai ter um mais valente que tu. O Jacó pensava que era esperto, mas sempre vai ter um mais esperto que a gente.
o Labão chegou e falou assim, não, tá tudo certo, tá acordado, vamos fazer o casamento. No dia do casamento, colocou a Lia na tenda do avivamento, né, gente? Se é que você me entende, aconteceu um avivamento, só que nesse avivamento que aconteceu nessa tenda, nesse dia, o Jacó estava bêbado e colocaram a Lia no meio do avivamento. Quando Jacó acordou de manhã, pensou que tinha casado com a Raquel, tinha casado com a Lia, foi reclamar com o sogro, e aí o sogro já estava com a proposta na mesa, né? Foi reclamar com o sogro já disse, mais 7 anos e fechou, a conta está paga. Que financiamento, hein, irmão? Nem a Caixa é tão cruel, hein? Poxa, nem a Caixa, gente. Casou empenhado, irmão, casou empenhado. Agora, os próximos 14 anos de casado, de trabalho, é só para pagar as 2 mulheres que ele recebeu. Ok, passou 14 anos, trabalhou, a Bíblia diz que ele era tão apaixonado pela Raquel, que ele nem viu esse tempo passar, mas depois de 14 anos ele não tinha nada no bolso, porque tudo que ele construiu foi para dar para o sogro. E aí ele vai passar mais 6 anos ao lado do sogro, e aí o Senhor vai colocar as mãos e vai operar os seus milagres. Mas essa é outra mensagem, a mensagem das ovelhas malhadas e de como Deus abençoa a tua vida. Imagina o coração de Jacó tendo trabalhado 14 anos e pensado, eu ainda estou de mãos vazias, mas nos próximos 6 anos Deus multiplicar tudo que na verdade ele não tinha. Mas tá bom, ele aprendeu a lição, pegou toda a família, quis sair de fininho. Se Deus não intervém, ele ainda está sendo trabalhado na jornada, mas agora ele vai voltar de Padã Arã de novo para a Terra Prometida. E aí é a jornada de Jacó de volta à Terra Prometida que nós lemos, dele passando pelo val de Jaboque, pelo ribeiro, né? Pensa assim, tem uma montanha, e aí tem uma depressão, né? Geograficamente, e aí tem outra montanha, e no meio do vale passa um ribeirinho. Sabe quando o irmão diz assim, estou no vale? Que ele está passando, ele está lá embaixo, sabe? Ele não está na montanha, assim, ele está na prova. Está passando pela prova dando glória a Deus, ele está passando pelo vale. Jacó, naquele momento, que ele está voltando para a terra, que Deus mandou ele voltar, ele passa toda a sua família, passa todos os seus bens. Isso vai trazendo lições para nós, né, a respeito daquilo que ele estava buscando. Ele coloca tudo depois do ribeiro e ele fica para quem do rio. E naquele momento, obviamente, já estava de noite e aí chega um homem para lutar com ele. Obviamente, pelo contexto dessa passagem, de outras passagens, esse homem, na verdade, é Deus. Esse homem, na verdade, é uma teofania que a gente fala, é uma aparição do próprio Jesus na vida dele, até porque quando o homem o abençoa, ele diz que Jacó lutou com Deus. Então, se era Deus, provavelmente era uma aparição de Jesus. Então, ele luta ali naquele momento. E essa luta, esse momento, essa experiência, o resultado dessas coisas me dá 4 passos a respeito daquilo que Deus faz na nossa vida. A respeito das coisas que Deus faz no meio da jornada, enquanto nós estamos nos movendo, enquanto nós estamos caminhando. E a primeira coisa é essa experiência, essa luta. Porque Deus trabalha ativamente nessa luta. Jacó coloca tudo para frente e ele busca um lugar que Jesus chamaria de lugar secreto. Jacó, ele não vai para a solidão, ele vai para a solitude. Ele intencionalmente pensa, agora o Senhor precisa trabalhar comigo e eu preciso estar intencionalmente em um lugar que eu esteja a sós com Deus. Foi isso que Jesus falou para a gente. Ei, quando você for orar, entra no teu quarto secreto, entra em secreto, fala em secreto. Porque as experiências que Deus vai te dar são em secreto. Podem acontecer coisas grandiosas na sua vida e você ser honrado em público? Pode, mas as experiências que Deus quer dar para você, elas são no secreto, é você e Deus. Mas essa não é uma solidão, porque quem busca solidão, na verdade até tenta se afastar do próprio Deus. Mas quem busca solitude, quer a quietude de um lugar para encontrar Deus. Veja, Jesus, ele não gostava de solidão e ele nunca buscou solidão. Mesmo quando ele precisou orar no Getsemane, ele levou 3 discípulos bem perto, para ficar perto dele, para ele orar, para que ele não ficasse sozinho.
por mais que ele tenha dado uma distância para que a relação dele, a conversa dele fosse íntima. Então não é o caso de você buscar solidão. Na solidão você fica parado, porque você se isola. Você sai da jornada para se isolar. Não, a ideia é você buscar um lugar só seu e de Deus. Esse é o lugar secreto. E é nesse lugar que vão ser travadas as lutas da sua vida. Então Jacó busca esse lugar. Ele mesmo promove esse lugar para que Deus venha, para que aquele homem venha e lute com ele. Então na jornada com Deus nós vamos ter o quê? Experiências. E essas experiências vão ser desafiadoras, essas experiências vão ser lutas, vão ser coisas que nos desafiem, que nos extraiam da gente aquilo que Deus deseja extrair. Como uma prensa de azeite, né? Como uma prensa massa azeitona, para que saia o azeite. São essas experiências. A segunda coisa que Deus faz com Jacó, ele dá a Jacó uma marca. O homem tocou a articulação do quadril de Jacó e lhe deu o quê? Lhe deu uma marca. Olha que interessante, toda a vida, na jornada com Deus, todas as vezes que você entrar e ter experiências, você vai ser marcado por Deus. O apóstolo Paulo, no final de Gálatas, ele fala: quanto ao mais, irmãos meus, ninguém me incomode, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Todo encontro, toda experiência que você tem com Deus vai te trazer uma marca. E essas experiências com Deus geralmente estão ligadas às nossas fraquezas, às nossas angústias, aos momentos em que naturalmente e nas nossas capacidades não era possível. Não era possível. Então as marcas de Deus, elas acontecem, as experiências de Deus, elas acontecem quando a gente entra no campo das impossibilidades, das vulnerabilidades, daquilo que na verdade a gente é fraco, daquilo que na verdade a gente não conseguiu, das angústias que nós tivemos na nossa vida. Às vezes a gente acredita que as angústias da nossa vida, elas na verdade foi Deus nos deixando ao léu. Foi Deus nos deixando o nosso barco sem guia, sem nada. Não, Deus estava ativamente participando das coisas. Mas doeu, né? Foi uma má experiência, mas o Senhor tem algo a te ensinar dessas más experiências. O Senhor tem algo a te ensinar dessas angústias e dessas fraquezas. Quando o apóstolo Paulo foi conversar com Deus a respeito disso, do porquê que Deus precisava expô-lo, porquê que Deus precisava das vulnerabilidades do apóstolo Paulo para trabalhar na vida dele. E aí Deus dá uma resposta para ele e diz assim: Paulo, o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então nas experiências que nós temos com Deus, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na nossa vida, nas nossas fraquezas, nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas angústias, naquilo que por muito tempo a gente tentou fazer e não conseguiu, naquilo que a gente já foi tão frustrado na vida que parece até que é realmente uma incapacidade, é uma coisa que a gente não deveria mais tentar e às vezes a gente deixa de lado e desiste de coisas. Eu sei, irmão, que tem coisa que na verdade a gente tem que desistir. Eu sou cantor, aí você vem na audição 2 vezes, irmão, tenta 2 vezes para fazer o tira-tema, mas se as 2 vezes for negada, é que Deus tem outro ministério para ti, está tudo certo. Está tudo certo. Eu já nem venho para não passar vergonha, né? Apesar de o meu desejo de cantar, mas só desejo não basta, irmão. Só desejo não basta. Não sei que eu fosse pegar uma aula aí no Nações Cultura, aí seria outra história. Mas tem coisas na nossa vida que a gente já foi tão frustrado, tão angustiado, que a gente nem acredita mais. Jacó levou tanta lambada, enganou e foi tão enganado, trabalhou tanto, que quem sabe o coração dele já assim, puxa vida. E é interessante porque mesmo diante de tanta lambada, parece que ele trouxe por dentro dele uma força de dizer: ei, eu não vou te largar. Eu não vou te largar. Eu não vou. Ele segurou aquele homem. Gente, se era Jesus, se era um anjo, se era Deus,
com certeza era mais forte que Jacó. Mas a gana dele de estar na jornada, a gana dele de ter uma experiência com Deus, a força de vontade dele de querer aquilo, foi tão forte que ele precisou ser marcado. E olha o que eu falei para vocês da velocidade, é tão maravilhoso, porque o anjo toca no quadril e deixa o Jacó manco. Só que o Jacó era aquele cara que ele gostava do movimento, mas ele gostava do movimento rápido, ele andava 500 por hora. E agora, com essa experiência com Deus e com essa luta, ele recebe uma marca que alinha os passos dele. Tem gente, irmão, que na verdade a gente tem que empurrar. Mas Jacó tinha que ser parado. Mas cuidado, irmão, não sei se tu é Jacó. Pode ser que tu não seja o caso do Jacó que tem que ser parado. Pode ser que tu tenha que ser empurrado. Tem mais gente para ser empurrado do que parado. Não tem muito Jacó na vida. A gente peca muito pela falta de movimento, pela inércia, pela passividade. São poucas pessoas que pecam por fazer muito. Não é que pecar por fazer muito é mais bonito que pecar por fazer pouco. Mas é mais fácil, irmão, tu corrigir alguém que está fazendo do que tu corrigir alguém que não faz nada. Pensa comigo. Pensa o teu filho. Qual é que é melhor para ti como pai? Ficar dizendo assim, filho, te levanta, vai fazer alguma coisa da vida? Outro falou assim, filho, calma, vamos aqui, o pai vai te ensinar. Vamos fazer o movimento, mas vamos fazer o movimento correto. Agora pensa Deus olhando para ti. Que filho que tu é para Deus? É o filho que Deus tem que estar dizendo assim, calma. Continua, não para, mas diminui um pouquinho a velocidade, senão tu vai esbarrar. Senão vai dar alguma coisa errada. Mas tem uma correção acontecendo. Agora, quando você está parado, como é que se corrige quem está parado? Não se corrige, não tem correção. Se você não fizer as coisas, como é que você vai ser corrigido? Às vezes você quer que Deus imprima uma coisa para ti, uma folha, para depois tu se mover. Irmão, não existe isso. Se você é crente há mais tempo, a desculpa vai ser outra. A desculpa vai ser assim, não, Neto, é porque a nuvem não se moveu. Sai, povo de Israel. Tu não é da tribo de Azer, irmão. Tu nem está olhando para a nuvem, irmão. Para de botar culpa na nuvem que não se moveu. É tu que não se move. É tu que não está se movendo e entrando dentro da jornada. Como é que Deus vai te corrigir? Como é que Deus vai dizer, não, por aí não, meu filho, por aqui não. Porque Deus tem que estar toda hora te empurrando. O profeta tem que ir pegar na tua mão e mandar tu fazer uma coisa. Mas às vezes a gente fica parado e pensando, não, Senhor, mas Deus não mandou. O que Deus não mandou? Tem uma Bíblia inteira de mandamento de coisa para te fazer. O que é que Deus não te mandou? Que nós vamos orar por ti no final. Que mandamento único, exclusivo e específico para a sua vida você quer para começar a fazer as coisas para Deus? Não, eu não sinto, irmão. Nós não vivemos por sentimento, irmão. A palavra de Deus não é sentimento, é objetivo. São mandamentos, ordenanças. Ele está dizendo, ide, vai. Ide, os sinais seguem, os que creem, os sinais seguem. Os sinais vão para aqueles que estão indo na jornada. Ah, mas eu não me acho capaz. Mas quem que tu disse que é capaz? Mas quem que disse que é sobre capacidade? Pensa comigo aqui, qual é a hora boa de ter filho? Só tem uma explicação que é a coisa boa, o tempo certo para ter filho. Só que é o tempo certo para ter filho? Depois de casar. Tu casou? Está casado? Casou ontem. Posso ter filho, Neto? Claro. Está habilitado. Não, mas eu não aprendi a ser pai. Isso, tu não vai aprender a ser pai antes de ser pai, né? Pensa bem. Não, mas eu vou fazer um curso na internet com um coaching. Irmão, teoria para ser pai, sério? Irmão, tu vai aprender na raça, irmão. Eu não estou dizendo que tu não vai estudar, que tu não tem que ler a palavra, que tu não tem que ler um bom livro a respeito de paternidade, mas a coisa só vai fazer sentido quando tu tiver um filho. Enquanto tu não tem filho, irmão, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não, eu vou estudar aqui, o que é ser pai. Não, irmão, para te saber o que é ser pai, você tem que entrar na jornada da paternidade, senão você não sabe. Na jornada da paternidade, você começa a entender o seu pai, do tanto de coisa que ele te falou, e você
não acreditava nele, xingava ele, achava ele chato. Aí você vai ser o pai e aí você começa a sentir na pele as coisas. Agora, sem ter isso, não, irmão. Então, às vezes, com Deus, a gente está querendo saber tudo como é ser pai para depois ter o filho. Não vai acontecer isso. A gente quer ter toda uma santidade preparada para depois se chegar a Deus. Irmão, Deus é que te santifica. Não é tu que se santifica para ver Deus. É na jornada. Deus está te convidando para a jornada. Deus está te convidando, está te chamando para se mover. Deus está te chamando, às vezes, para se mover e errar nesse movimento, porque Deus vai te ensinar nesse movimento. Ah, mas eu olho para os outros, eu aprendo. Não, irmão, não dá para aprender tudo com os outros. Tem coisas que você tem que executar, tem que fazer, tem que praticar. Tem coisa que vai ser o seu secreto, a sua relação com Deus, o seu jeito de falar com Deus. Não vai ser o de outro. E você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar executar, você vai precisar fazer. Deus está te chamando para o movimento. Deus estava chamando Jacó para o movimento. Então Jacó luta a noite toda com aquele anjo. E ele recebe uma marca. Então, nas experiências com Deus, nós vamos sendo marcados, a nossa vida vai sendo marcada. Mas isso não é para a nossa humilhação, isso é para mostrar a graça de Deus na nossa vida. Isso é para mostrar de onde a gente veio e aonde Deus nos colocou, entende? Essas coisas que Deus faz na nossa vida é para mostrar que é a graça dele. Então, precisa ser evidenciada as nossas fraquezas. Sabe quando o oleiro coloca a mão no vaso? Quando o vaso se quebra, quando o vaso se racha. Se o vaso não rachou, não quebrou, a mão do oleiro ainda não chegou. Então, na medida das nossas angústias e que nós vamos fazendo, que nós vamos errando e que nós vamos percebendo, meu Deus, eu fui imprudente, meu Deus, eu não tive discernimento, meu Deus, eu tomei essa decisão aqui, mas não foi a mais correta. Irmão, eu tinha um Bitcoin. E eu vendi esse Bitcoin, irmão. Mas eu vendi por R$3.000, irmão. Podia ser milionário. Então hoje eu já sei, olha só. Pelo menos eu tive o Bitcoin. É um milionário futuro, um milionário do multiverso, né? Em outro universo eu seria milionário. Mas é no movimento, tu vai olhando para a tua vida e tu vai pensando, poxa vida, hein? Se eu investisse e não fosse mão de alface, eu podia estar rico hoje. Então você vai aprendendo com as suas angústias, você vai aprendendo com os seus erros. Não, mas eu não vou fazer com medo de errar. Então você não vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Então Deus deu uma experiência para Jacó, Deus colocou uma marca em Jacó. Deus confrontou Jacó. Existem 2 episódios marcantes na vida de Jacó. A bênção com o seu pai e essa luta no Val de Jaboque. E as duas coisas dizem respeito à bênção. Porque Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Pegaram a referência. Vocês estão fera, né? As duas dizem respeito à bênção. E aqui Isaac chega e pergunta, quem és tu, meu filho? E Jacó, ele responde, sou eu teu filho Esaú. E agora o anjo de novo, Jacó querendo uma bênção de novo, Jacó gostava de bênção. Irmão, não tem problema gostar de bênção, irmão. Cuidado com esses vídeos de reformado chato na internet, que tu não pode pedir nada para Deus. Cuidado com música, cuidado que Jesus falou assim, ó, pedir, dá-se-vos-á. Se tem um cara que é para você pedir as coisas, é para Deus. Pode ser que 99% daquilo que a gente pede para Deus não deveria ser pedido. Mas só vai ser corrigido se você pedir. Está entendendo? Que se você não pede nada para Deus, como é que Deus vai corrigir os teus pedidos? Jacó gostava de bênção. E ele agarrou o homem, e o homem perguntou o quê? Qual é o teu nome? O que Jacó poderia dizer? Qual era o problema de Jacó, na verdade? O nome de Jacó, irmão, ele não era um bom nome, assim, um nome que ventilava coisas boas. O nome de Jacó, ele é suplantador, é aquele que agarra no calcanhar com uma ideia de tomar vantagem.
Então Jacó carregava um estigma com uma ideia de tomar vantagem a respeito das outras pessoas. No populacho, é o enganador. Assim, lá no final, se a gente fosse falar e conversar, Jacó era um enganador. Agora imagina assim, você é filho de Rebeca, vamos trazer para uma linguagem mais popular aqui, vamos largar um pouquinho NVT. Imagina que o teu nome não fosse enganador, fosse Tanso. E a tua mãe dissesse assim, Tanso, vem cá, vai lá na padaria para a mãe. Tanso, vem cá, vai lá vai lá pegar uma madeira para o pai, Tanso. E a tua vida toda tu sendo chamado de Tanso. Quando tu crescesse, que tu tivesse 18 anos, que tu quisesse viver, o que tu acharia que tu seria? Tanso, irmão. Qual era o estigma que tinha no coração de Jacó, o pai e a mãe, todo mundo, todas as pessoas que cercavam chamando de Jacó, toda a vida chamando de Jacó? Qual é o estigma que ele carregava? Eu sou enganador, eu preciso enganar para dar certo na minha vida, para fazer acontecer as coisas, inclusive as coisas que Deus já queria me dar. Porque, irmão, quando Jacó e Esaú estavam no ventre de Rebeca, Deus já disse que o maior serviria o menor. Olha só. Deus já havia dito que Jacó seria o maior. Que a bênção era de Jacó. Deus já tinha falado isso. Mas até para as coisas de Deus, Jacó precisou enganar. E isso era o que? Um estigma na sua vida. Eu não sei se você já teve estigma, irmão. Eu, quando era pequeno, até os vizinhos me davam qualquer coisa eletrônica. Mas eu gostava de desmontar, mas nunca montava as coisas. Eu era o desmontador, nunca o montador. E aí, tipo, eu estou em casa. Se eu vou desmontar uma coisa, eu tenho um medo danado, irmão. Porque na minha cabeça, o estigma que me carrega é assim, ó, eu vou desmontar, mas eu tenho que ver bem as pecinhas para depois eu montar. E geralmente dá errado. Quando eu vou montar, eu não sei, tem um estigma assim que vai assim, tu vai esquecer uma peça. Sabe quando o teu marido desmonta o guarda-roupa e depois monta? E sobra 15 parafusos? E ele fala assim, não, mas tá firme. Pode confiar que tá firme. Sou eu. Confia no pai. Confia. Então eu tinha esse estigma. Eu tinha esse ainda eu tenho um pouquinho, né? Eu tinha outro estigma que eu carreguei desde a minha adolescência. Que era a respeito de não ser perseverante. Eu não sei, o diabo falou alguma coisa para mim, eu acreditei. E na minha cabeça eu começo, não termino, começava, não terminava. E parecia que aquilo me perseguia. Começa as coisas, não termina, faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. E nada terminava. Aí um dia eu estava ali na igreja da Próspera, aí chegou uma profeta. A irmã do coque, sabe aquela, né? Aquela que tu te fiscaliza interiormente, porque tu só entra no recinto se tiver tudo de boa, né? Se tiver algum pecadinho escondido, tu já nem vai para não passar vergonha. Ela chegou, me olhou quando eu estava entrando na igreja assim, irmão, que daí tu já fica desesperado. Eu estava entrando na igreja assim, tô tendo uma visão. Aí, irmão, meu Deus, o cara já fica branco, né? Aí ela assim, ó, eu tô tendo uma visão contigo, que tu vai para a direita, e tu caminha, e aí tem uma barreira, e aí a barreira tu faz tu voltar, e tu volta, e aí tu vai para frente, tem outra barreira, e aí tu volta, e tu vai para a esquerda, tem uma barreira, vai para trás. E aí acabou. Essa foi a visão. Eu já tinha o estigma de não ser perseverante, de começar as coisas e não terminar. Depois daquela visão, irmão, não. Além de eu já ter o estigma, agora tinha uma barreira espiritual para me fazer as coisas. Eu já estava quase justificado na minha angústia de não perseverança. Imagina Jacó, o enganador. Não dava nem vontade, parece em Jacó, fazer as coisas direito, porque todo mundo chamava ele de enganador, então se todo mundo me chama de enganador, eu quero que você é enganador. Se eu começo as coisas e não termino, o que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar fazendo as coisas e não terminando, porque isso começou a fazer parte da minha própria identidade, de quem eu sou. Até que o Senhor Jesus começou a me tratar.
a mostrar para mim, a mostrar algo diferente, a abrir a minha mente, a quebrar as mentiras da minha mente, a me mostrar que na verdade não, eu posso ser perseverante. Eu já estou 2 anos na academia, irmão. É perseverança, irmão. Nem é para saúde. É para provar para mim que eu sou perseverante. É para provar assim que não é. Então Jacó tem aquilo, Jacó está com aquela angústia no coração e aí ele vai ser confrontado no seu pecado, confrontado nos seus estigmas, confrontado na sua angústia. Então nessa jornada de movimento, você vai ser confrontado por Deus a respeito de muitas coisas que tem no teu coração há anos. De sonhos que você enterrou porque você aparentemente não consegue, não tem capacidade, não pode mais fazer. E Deus quer te dar para que você tenha experiências nele. Para que você faça mesmo com essas angústias que você carrega. Para que você faça mesmo nas fraquezas, para que você receba a palavra que o apóstolo Paulo recebeu. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque a minha graça te basta. Então Deus estava confrontando Jacó. Deus sabia o nome de Jacó, gente. O anjo sabia o nome de Jacó, mas ele precisava do quê? De uma confissão. Você tem que abrir o seu coração diante de Deus. Jacó estava sozinho. No seu secreto, você tem que abrir o seu coração para Deus. Falar do que está lá dentro mesmo, dos seus sentimentos reais. Dizer, Senhor, eu tenho inveja. Eu tenho inveja de fulano, eu tenho ciúme de ciclano. Eu tenho isso, Senhor. Eu tenho orgulho, eu tenho prepotência, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu olho isso, eu não deveria olhar. Você tem que confessar. Porque o Senhor está te confrontando para que você confesse as suas angústias diante dEle. Para que você se renda, você precisa se render diante de Deus, para que Ele possa te corrigir. Se você não se render diante dEle, nunca vai haver a correção correta a respeito do teu coração. Então Deus estava confrontando Jacó, qual é o seu nome? E por último, a marca da transformação. Ele teve uma experiência, uma luta, ele ganhou uma marca, ele foi confrontado. E ele foi o quê? Foi transformado. Seu nome não será mais Jacó, será Israel. Irmão, por 20 anos da idade adulta dele, carregando uma bênção, mas um estigma de não ser suficiente, um estigma de ele ser um enganador, mesmo que ele tenha recebido uma bênção. Você entende que aquela bênção poderia ser no coração de Jacó uma fraude, mesmo que o Senhor quisesse abençoar ele? Você entende que ele recebeu a bênção do pai, enganando o pai, e carregava a ideia de que aquela bênção na verdade não era dele, era de Esaú? Como coisas na tua vida que você tem hoje, mas se sente culpado por ter, como se devesse ser de outra pessoa. Como se quando Deus te abençoa, na verdade, em vez de ser grato, tu se sente culpado porque parece que você não merece. Mas você não merece mesmo, nunca mereceu. Mas você carrega uma culpa, então imagina a culpa no coração de Jacó, do tipo, eu tenho uma bênção, mas essa bênção eu fiz com a minha mão, eu fiz uma enganação para recebê-la. Mas agora aquele anjo, agora Jesus está falando para Jacó, Jacó, vai acontecer uma transformação na sua vida. Agora você não é mais Jacó, é Israel. Agora você não é mais aquele que engana, mas é aquele que luta. Tudo que você pensa do seu passado, que foi uma enganação, que foi algo que foi manipulado, agora, Jacó, não é mais essa manipulação. Agora eu estou colocando diante de ti uma nova temporada. Agora é a temporada do lutador, não é mais a temporada do enganador. Agora não é mais Jacó. O Senhor Jesus está te chamando para uma nova temporada. O Senhor Jesus está desejando arrancar estigmas do teu coração, arrancar culpas que você carrega para te levar para o futuro que Ele preparou para você. Fique de pé. Deus ressignifica o seu passado para revelar o seu futuro.
Não é que Ele vai apagar que não aconteceu, não, aquilo que você fez aconteceu, mas Deus está dando um novo significado. Está nascendo um novo significado. Jacó nasceu no ventre de Rebeca, Israel nasceu no encontro com Deus. Irmão, há muito a ser revelado a respeito de quem tu és, irmão. Não te fecha, não te defina, não pense que já acabou, há muitas coisas ainda a serem reveladas. Apocalipse diz que existe uma pedrinha branca com um novo nome, que revela a nossa identidade. Nós vamos receber essa pedrinha quando Jesus voltar, mas isso fala que Deus já conhece esse novo nome, que diz respeito à nossa identidade, e Ele quer nessa jornada revelar para nós. É uma jornada de revelação, a cada dia você vai descobrindo novas coisas, novas habilidades, o Senhor vai te dando novas capacidades, o Senhor vai te enchendo, vai te ungindo, vai te transformando. Para de fechar a sua vida, para de fechar o seu futuro, para de dizer que não vai dar certo, ou que você não foi preparado para isso. Há um novo de Deus para a sua vida. Mas para o novo de Deus na sua vida acontecer, você precisa deixar o velho. Nessa jornada aqui nós estamos indo para frente, mas enquanto nós vamos indo para frente, as coisas velhas já se passaram. Tudo vai se fazendo novo. Mas o nosso coração, às vezes, ele é apegado com as coisas do passado. Ele acredita que é o passado que vai nos segurar. Ei, é mistério, irmão. A sua jornada é mistério. Tu não sabe o que tu vai usar amanhã. Amanhã o Senhor proverá. Jesus disse, a cada dia o seu mal. Todo dia é dia do novo de Deus na tua vida. Todo dia é dia de uma novidade, de um novo aprendizado, de algo que tu não sabia e descobriu. É dia do Senhor te transformar, te fazer crescer, te fazer entender mais um pouquinho a respeito de quem Ele te criou para ser. Você vai encontrando Deus e vai se encontrando, vai encontrando Deus e vai se encontrando. Essa é a jornada, irmão. Essa é a jornada. Nós não estamos correndo como se nós precisássemos ser salvos, ou se nós precisássemos fazer alguma coisa para ser filho. Nós já somos filho. Eu já sou salvo, irmão. Jesus vai aparecer nesse céu e vai chamar meu nome. A minha jornada não é como se eu precisasse fazer alguma coisa para Ele me chamar. Eu já sei que Ele vai me chamar. Eu quero é conhecer Ele mais agora. É uma progressão de conhecimento. Eu quero me aprofundar, entrar no rio. Eu quero é que as águas não dêem mais nas canelas, que elas deem no joelho. Eu quero não dar mais pé no rio do Senhor. Eu quero me aprofundar na presença dEle. Essa é a jornada. E nessa jornada Ele vai fazendo coisas para quê? Para me mostrar, para me trabalhar, para mudar os meus pensamentos, os meus velhos pensamentos, as coisas que já se passaram, os estigmas, as angústias, as fraquezas.